E agora a gente vai chamar a nossa convidada de hoje, que já está aqui no estúdio conosco, a Cláudia Formetin, doutora, viu? Ela que é doutora e mestre em Ciências da Linguagem. Ela é professora universitária, tem graduação em jornalismo e história. Então deixa eu dar uma boa tarde para a doutora, que eu gosto de chamar a doutora. Doutora Cláudia Formetin, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada Gica, obrigada Lê. A gente que agradece. Bom estar aqui. Bom demais, porque a gente vai falar de livro, de literatura, mas hoje, coincidentemente, é o dia do livro infantil, é o dia de Monteiro Lobato. Isso mesmo. Já leu muito Monteiro Lobato? Já li algumas coisas. Eu lembro muito de pegar livro na biblioteca da escola que eu estudava quando era pequena. Eu li a coleção toda do Monteiro Lobato. Lembro da capa, assim, verdinha, capa dura, né? De uma encadernação uma encadernação antiga, mas, sim, sabe, aquelas com douradinho, assim. Toda detalhada, muito linda. Eu lembro muito, Monteiro Lobato, eu lembro muito ele na série, né? Pica-Pau Amarelo, que dei mais assistindo do que lendo. Sim. Eu devo ter lido bastante na escola, mas eu lembro mais da série, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ficou... Marcou gerações, né? Sim, né? Emília, Cuca, aquela turma toda. E sabe o que eu tenho visto, Cláudia? A gente entrando nessa parte de literatura e literatura infantil, a gente tem que formar novos leitores, né? Certamente. E a gente tem que fazer... Porque antes a gente tinha só os livros, né? Não tinha internet, então a gente tinha os livros para poder viajar, relaxar, ter conhecimento. Hoje não, hoje as informações estão muito nas telas, né? E livros também nas telas. Inclusive. Então, assim, mas as pessoas acabam se perdendo e não lendo porque vão por links e não lê um livro inteiro, uma obra. Então, eu acho que a gente falar de livro infantil também é muito importante, né? É fundamental. E, inclusive, as pesquisas que saem sobre leitura no Brasil indicam que as crianças e jovens até 15, 16 anos são os maiores leitores. E os números caem drasticamente depois disso, depois de 17, 18 anos. Vem aumentando, né? Especialmente entre os jovens. Entre os adultos mais velhos cai um pouco de novo, mas a literatura infantil é de fato um ambiente em que talvez seja que a gente não se sinta de fato obrigado, a gente pelo navega, gosto, né? A gente navega pelo gosto mesmo, né? Sim, E assim, eu vejo muitos autores locais, vejo muitas pessoas se aventurando nessa literatura, a literatura destinada às crianças, que são os maiores consumidores, segundo você falou agora. Então é muito bom. É ótimo. É ótimo mesmo. E é o hábito, né? Porque desde criança ela se cria o hábito e os pais incentivam, e mesmo com a vida adulta, com as intervenções da vida adulta, conseguem ainda manter. Seria o ideal, né? Porque eu imagino que cai, porque aí com 15, 16 começa a ter mais contato com tela, começa a não querer ter tanto estímulo para ela para ler, ou não se interessa tanto pelos assuntos, aí acaba e às deixando, vezes nem né? tem não sabe direito onde encontrar mesmo, né? Porque na escola a gente tem as bibliotecas, é verdade. A gente tem as indicações dos professores. Bem ou mal, a gente ainda tem a obrigatoriedade de algumas obras, então existe alguma leitura ali ainda, e o encontro mesmo, né? O ambiente também, O ambiente também. Então a gente no Brasil tem muitas cidades que não tem livraria, né? Então acessar o livro é difícil, de fato. Sim, nós muita temos gente. Uma biblioteca muito legal aqui em Criciúma, que fica agora no Centro Cultural Jaime Zanata, a nossa biblioteca pública é bem legal, né? Antes ela ficava, a biblioteca Donatila Borba, ela ficava aqui junto ao teatro, e agora ela está ali, né? Tá bem renovada, tá bonita, ótimo isso. A gente mostrou uma matéria bem legal na TV, e ela tá bem clean, bem clara, né? E eu acho que é um ambiente bem legal, assim, eu pra adoro leitura. biblioteca. Eu acho que os jovens e adolescentes de hoje não sabem o que é ficar numa biblioteca. Vale a pena curtir, tá? Só deixando aqui o recadinho da Gia aqui nessa e é um passeio conversa. legal, né? Claro que é um passeio legal. Eu adoro se biblioteca. perder nas bibliotecas, Imagina, né? Ô, Cláudia, eu, tipo assim, eu adoro me perder na biblioteca, ficar lendo os títulos. Isso é legal, e pegava e levava pra casa. Às vezes não lia tudo, mas devolvia, daí você ficava atrasada era tão legal, né? Querendo pagar multa. Até porque a gente tá falando de ambiente, pensando agora, né? A biblioteca é um ambiente que te força a desligar o celular, a fazer silêncio. Então você tem que se concentrar no que você foi fazer ali, né? Sim, muito bom. Mas, Cláudia, quando é que você se descobriu assim? Uma pessoa ligada à leitura, mas de uma forma que você pudesse estar trabalhando com isso, seguindo sua carreira para isso. Eu não me lembro de não ler. Eu não lembro. Então, assim, desde muito pequenininha eu tenho contato com livros e com leitura. Meu pai contava muitas histórias pra gente e lia muito jornal.
E a minha mãe contava histórias dos livros. Meu pai às vezes contava pelas imagens, às vezes contava a história da vida dele, que também é uma forma de a gente acessar isso, né? E a minha mãe comprava as coleções nas bancas de jornal. Então a gente sempre tinha isso. Tinha muito disco de historinha. E aí eu interpretava, eu passava tardes e tardes. Tinha coleções de livrinhos da Disney que vinham os disquinhos. Que vinha disco, que vinha fita. Né? E aí eu escutava, eu decorava aquilo tudo e eu interpretava. Assim, que legal. Né? Então eu não me lembro de não ser leitora, porque quando eu não lia. Eu, lendo um livro, eu tinha sempre alguém, né, a história estava sempre, essa contação de história ali sempre estava presente. E às vezes, como eu já tinha decorado as histórias, eu pegava os livros e brincava de contar história para as minhas bonecas. Então, eu sempre li. Eu lembro que na faculdade, no começo eu não trabalhava também, e aí eu me sentia na obrigação de ler. Sim. E aí eu comecei a faculdade, a gente diz um pouco da idade, né? Jornalismo ou história? Jornalismo. Tá. Eu comecei no final do século XX. E tinha muita lista, né? Os livros que marcaram o século XX, 100 livros, 10 livros, 20 livros, sempre tinha lista diferente. E eu ia pra biblioteca da faculdade e eu pegava os livros e eu lia, porque eu dizia, não. Deixa eu ver se essa lista realmente faz sentido. E deixa eu ler também, porque se eu vou ser uma jornalista, eu queria conhecer aquelas histórias. Ainda que fosse para poder criticar. E aí eu comecei a ler todos eles, eu lia. Daí eu não consegui ler todas as listas, obviamente, né? Porque também comecei a trabalhar e tal, mas consegui acessar muitas obras nesse sentido. E na faculdade, os professores passavam os livros. Vocês têm que... A gente vai dividir a sala em 10 equipes, cada uma vai ler um livro. Eu li os 10 livros. Assim, às vezes não até o dia. Eu li o meu primeiro, obviamente, para preparar o trabalho. Mas depois eu tentava ler o máximo possível até aquele dia, senão... Olha só. Então eu sempre li. A leitura era alguma coisa, era algo muito presente. Mas como a gente estava falando antes, a gente tem épocas, né? Teve épocas que eu não lia tanto. Tinha épocas que eu tinha que ler menos, porque eu não tinha tempo, eu não conseguia me organizar. As leituras estavam muito técnicas. Eu gosto de lista, né? Então eu anotava. Mas aí eu não anotava os livros técnicos, porque eu achava, não, porque eu quero só anotar os livros de diversão. Até que eu entendi que a vida é uma só. Então, assim, livro técnico, livro de diversão... O conhecimento vai tudo pra cabeça igual. Vai tudo junto e a gente vai ligando uma coisa na outra. E eu comecei a anotar todos os livros. E aí eu comecei a perceber que eu lia bastante. E aí foi quando surge o blog. Tá. Né? Que aí uma amiga minha dizia, eu queria poder acessar essas coisas que tu fala dos livros sem precisar estar conversando contigo, porque a gente só se encontra a cada 15 dias, só se encontra uma vez por mês. E aí eu quero saber o que tu tá lendo. Você tá lendo e o que você achou principalmente, isso, né? E o que tu sentiu. Aí eu comecei a escrever. Ela disse, por que tu não monta um blog? Ela já tinha blog, aí ela tinha um monte de coisa. Aí eu comecei a escrever pro blog. O blog Leio em Leio. Leio em Leio. Foi esse que eu comecei. E aí eu comecei por causa disso, assim, porque eu queria compartilhar, na verdade, inicialmente com as amigas. Mas aí, como ela já estava nesse meio, essa especialmente estava nesse meio, aí ela começou a divulgar e na época não tinham tantos blogs que falavam assim de livro. E aí a gente começou, isso foi em 2009, eu acho, 2008, 2009. E aí eu comecei a escrever, e eu escrevia toda semana. Agora ele tá mais paradinho. Você escrevia, era uma resenha ou crítica? Era uma resenha, mas eu fico assim de dizer que era uma resenha. Eu conto as minhas impressões. Então você dá um tom de crítica também. Sem decepcionar, talvez, tanto o leitor do seu blog. E sem influenciar de forma negativa. E sem querer dizer assim, é crítica num sentido técnico. Era o meu olhar, era o meu sentimento a partir daquele livro. O que ele tinha me tocado? Legal. Por que fazia sentido? Inclusive, chegou uma hora, logo que eu comecei o doutorado, eu tive que ler um livro, eu li para prova, eu li umas 4 vezes o livro, e aí chegou uma hora que eu disse, eu vou escrever sobre esse livro, que é um livro técnico, um livro teórico, que eu acho que muita gente devia ler, assim, e que ele é acessível, então eu vou dar a minha impressão. E foi o primeiro livro técnico do qual eu falei. Qual era o livro? Que é a Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Que eu gosto bastante de ler até hoje. Sim. Assim, eu de vez em quando leio, eu trabalho em sala de aula, eu peço para os alunos lerem. Sim. E aí eu falo sobre ele e leio de vez em quando. Você fez jornalismo, que é uma profissão que tem que ler muito mais do que escrever e fazer qualquer outra coisa. Você tem que ler muito, história. E o mestrado e o doutorado em Ciências da Linguagem. Isso. Por que o doutorado? E a temática do doutorado, como é que isso ela te ajuda? Então, o mestrado eu trabalhei com... Eu quis identificar a gente vai dizendo a idade nas coisas, né? Mas eu entrego. Quis identificar na revista Capricho as narrativas de Apolo quando ela tratava sobre o Kaká, o jogador.
E aí, então, comecei a ler muito livro que falava sobre isso. Um pouco sobre mitologia grega, porque era uma relação. E sobre as mitologias contemporâneas, né? Sobre a narrativa mítica, Sim. né? Então, eu era muito técnico. E aí, quando foi pro doutorado, eu queria continuar estudando nessa área. Porque a área da cultura sempre me interessou demais. E a ciência da linguagem tinha uma linha nesse sentido, né? Que era a linha que eu já tinha traçado no mestrado. E aí, eu fui, e já que eu tava falando de futebol, eu continuei. Por que não continuar? Por que não continuar? Interessante objeto de estudo. E aí eu estudei as narrativas de nação, de identidade nacional, sobre o Flamengo em algumas bases de obras. Então, eu peguei, por exemplo, os livros do Ziraldo, que ele escreveu sobre o Flamengo. Eu li Nelson Rodrigues, algumas obras do Nelson Rodrigues. E aí, em bases diferentes. Eu fui para um blog, Legal. que era um blog de um torcedor. Sim. E quais eram as referências que se tinham. Aí eu fui para os veículos de comunicação, então peguei matéria jornalística de TV. Nossa. Qual foi o objetivo nesse caso do Flamengo? Foi identificar, porque isso era uma coisa que não é nem que me incomodava, mas é aquele negócio que fica, por que eles trazem isso, né? A nação rubro-negra, sempre se falou muito nisso, né? E eu lembro de uma matéria que inclusive apareceu assim, ídolo, não lembro se era ídolo da nação rubro-negra, num crédito do Zico. E eu disse, olha só, o veículo já colocou, né? E acreditou já dessa acreditou forma. como uma nação. Então, será que de fato existem características que realmente formam E sim, né? E sim, existem. E sim, existem. Quais elas? Ai, me adorei. Adoro fazer jornalismo científico. Jornalismo científico, né, Clau, é assim, você pegar um trabalho como esse, que fica geralmente na academia, que as pessoas não... E traduz, né? Só um adendo aqui. Vai lá. Então, tem por exemplo... uma nação, ela tem 3 pontos. Ela tem um território definido, ela é soberana dentro das suas marcas, mas ela como é que fala? Ela é imaginada. E como é que ela é imaginada? Né, vamos pensar em algumas nações que a gente pensa como nação clássica, né? O Estado-nação. A gente imagina um outro... Nós no Brasil, nós não nos conhecemos todos. Sim. Mas nós imaginamos os brasileiros que estão muito longe da gente. E a gente os imagina muito próximos da gente. Por várias questões. Então, a gente tem mitos fundadores, a gente tem história, tem muitas coisas que nos unem. O que são essas coisas? E aí o Flamengo vai tendo isso, por exemplo. Nos livros a gente tem isso. A importância dos veículos de comunicação. Então, para a formação de uma nação, como o Brasil, né, é necessário a língua. E aí o autor, o Anderson, ele vai especificar 2 pontos importantes, que é a literatura e os veículos de comunicação, os jornais. Porque eles criam essa teia do imaginário. Sim, e dão os termos, e criam jargões, e aí formam toda essa questão. E aí a gente vai para um lugar e a gente imagina já como é que é aquele lugar. Sim. Né? Então, assim, o Flamengo tem muito disso, e eles vão usando as características de nação, os elementos nacionais dentro dos seus jargões. Então tem a embaixada rubro-negra, né? Então são as embaixadas, não são os lugares das torcidas. Que legal esse estudo, Clau. Através da linguagem, entender por que o termo a nação rubro-negra, porque é muito legal. É interessante, daqui a pouco tá falando dos tigres também, hein? Da torcida, quem sabe. Muita gente que fala. Pós-doutorado. Na verdade, eu ia fazer um comentário que o Guto que ficou feliz com o seu trabalho. Certamente. Clau, mas vamos voltar então aos seus livros, ao seu blog. Né? Já entendemos um pouquinho do seu trabalho acadêmico maravilhoso, da sua contribuição para a pesquisa no Brasil. E assim, então o blog hoje você tá mais no Instagram? Hoje eu tô mais no Instagram. Porque também né, não deixa de ser uma plataforma. É porque o blog parece que ficou um pouquinho pra trás, né? A gente tá até conversando aqui fora do ar. Infelizmente, né? Porque pra mim é o... Mas no Instagram também não dá pra escrever textão? Mas eu acho que o texto é diferente. E a retenção da atenção eu acho que é diferente. Tá, isso sim, com certeza. Mas então você lê livros, você apresenta isso. Quantos livros você já leu na vida? Eu já perguntei isso antes, você nem sabe. Mas este ano? Este ano acho que tá por volta de 40, não lembro exatamente. 40, gente, é muito livro, né? Muito livro, mas é bom demais. Eu vou fazer uma adendo que eu tava aqui zapeando o blog da Clau, e aí tem um post do 24 de dezembro de 2019, que o título é Como eu li mais de 50 livros em um ano. Então você já bateu a sua meta em 4 meses. Esse ano foi um ano que, assim, eu tinha visto no começo do ano um influencer, num blog, eu não lembro exatamente onde, que era possível a gente ler 52 livros, um livro por semana.
um ano. E eu digo, então tá bom. Boa, vou fazer isso, porque eu nunca tinha feito isso. Vou fazer isso. E aí eu me comprometi a ler um livro por semana. Eu li, então eu já ganhei de ti. Eu li 7, quer dizer, não sei se foi o seu recorde de um livro por semana. Eu li 7 livros em 15 dias. Nossa, eram livros curtos. Eu li Chateaubriand, Rei do Brasil, em 3 dias. Nossa! Arrasou. Quando eu, determinada, assim, mas assim, eu não comi, né? Eu não comi. Porque, Ale, 800 páginas. E o livro do Chateau é do Fernando Moraes, que eu sou muito fã, já tive o prazer de conhecê-lo. Ele é um livro muito denso de informação. É pra muita você história, entender, né? Muita história. Né? Ele é bem, não é só pelo número de páginas, mas pra você entender e compreender. Mas eu acabei lendo, me apaixonei pela história e. Que legal. E é isso aí. Vamos fazer um intervalinho. A Cláudia fica com a gente mais um pouquinho, daqui a pouco a gente tem que liberá-la, que ela dá aula, né? A Cláudia ela dá aula. Mas a gente já vai falar, já falar de literatura mais. Inverti a frase, igual Jedi agora. Viu? Eu inverti, às vezes eu sou um pouco o mestre, como é que é o nome dele? O mestre Yoda. O Yoda. Tem mensagem aqui, uma música de desenho que me marcou é a abertura do Dragon Ball GT. Nossa. Chega a cair um cisco no olho, o Henrique. Ai, Henrique, bom demais, né? As músicas dos animes são bem marcantes também, né? É que tem muita memória. Não é musical. Mas eu acho que tem muita memória afetiva, claro, né? E aí a gente fica ligado, né? Eu lembro vou entregar a minha idade agora, a do Jaspion. Meu Deus, para tudo. Do Jaspion era muito legal. Para tudo. Changemans também era porque é boa. memória afetiva, né? A gente parava na frente da TV pra assistir. Sim. E o Rei Leão também é legal. O Rei Leão. Eu ia falar do Tarzan também, que é linda, A Pequena Sereia pra mim também é marcante. Também. Aquela versão, né? Ela lá no mar, conversando com o peixinho. Eu adoro também da Cinderela. Cinderela. Que é dos passarinhos, ela costurando com os passarinhos também. É tudo incrível, lindo. né? Se a gente parar aqui pra conversar sobre isso, vão horas. Intervalo e voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta, não é mesmo, Ale? Deixa eu testar o microfone. Oi. Acertei! Uma salva de palmas. Cláudia Formentin. É Formentin, né? Formentin. Faltou um N aqui, lá na produção. A Cláudia Formentin, que é doutora e mestre em Ciências da Linguagem, está aqui conosco. Ela que é professora universitária, né? Tem graduação em Jornalismo e História. Fala sobre literatura, tem esse projeto do blog. Tem mais alguma ação dentro da literatura que você desempenha também, Cláudia? Eu já tive um outro blog que era no Alto das Nuvens, que era sobre livro infantil, infanto-juvenil, na verdade. Que era os livros que eu lia com os meus filhos. Então, eu sempre fazia também um comentário, falava alguma coisa sobre esses livros, assim, que surgiu depois do Leio em Leio. Sim. Dessa necessidade foi depois de segmentar pro infantil. Porque senão tava tudo muito misturado. Tá. E eu achava, né? E as impressões, a linguagem também era diferente, né? Falar, às vezes, sei lá, com mãe, com pai, e às vezes até com criança era diferente, com professor, né? Sim. De literatura infantil. Verdade. Então era diferente. E aí eu comecei a escrever, mas aí eles cresceram, né? Aí eu parei, agora os livros que eles leem e eu leio junto com eles podem estar no mesmo que eles eu. Seguiram então. a sua... Eles leem bastante. Quantos anos eles têm? 11 e 15. Sim, leem bastante. Que bom. Você já escreveu livro? Não. Nunca quis? Não, eu já organizei. Tá. Já organizei livros com a Lizzie Búrigo. Já escrevi capítulos de livros mais teóricos, assim. Mas um livro de ficção, por exemplo, nunca li. Nunca escrevi. Assim, tem umas coisas rascunhadas. Eu sempre disse que eu não tinha vontade, mas nos últimos 2 anos eu comecei a rascunhar umas coisas. Tá. Quem sabe dia, né? Deixa lá. Vai, de vez em quando vem ideia, eu me lembro sobre ele. E hoje, onde é que você acha os títulos que você lê? É por indicação? Eu pego por indicação, mas você consome outros blogs? Eu consumo outros blogs, outras pessoas que postam no Instagram também sobre isso. E eu fico muito atenta a muitas coisas. Por exemplo, tem um filme. O filme é baseado no livro. Eu vou ler o livro. Eu sou assim também. E às vezes até assim, se eu gosto do filme, eu vou ler o livro pra ver como é que é. Sim. Ou, por exemplo, esse livro que eu tô lendo, que é Meu Destino é Ser Onça, essa dica já tinha passado, acho, em algum momento por mim, mas foi no carnaval que eu disse, eu quero ler. Porque esse livro foi o que foi adaptado pela Salgueiro. O da Paula Oliveira, da Onça. É aquele que é uma mitologia tupinambá. Gente, então vou ler o livro. Você deve ter um vocabulário daqueles. Tem. Eu vou falar por ela. Meu Deus.
Porque o vocabulário, ele vem da leitura, pessoal. A gente vai aprendendo a falar o básico, né? Vamos, de acordo com o nosso contexto, a nossa família, mas o vocabulário é da leitura. Você vai saber escrever se você lê. Ainda mais de assuntos diversos, né? E assim, qual é o seu gênero preferido? Tem? Preferido não. O que eu tenho mais dificuldade é com poesia. Eu sempre digo isso. Eu tenho dificuldade de ler poesia. Também. Porque eu leio muita prosa. E aí o verso, a leitura é diferente. É verdade. Então, o tempo, né? O tempo é diferente. Aí quando eu leio, do jeito que eu leio prosa, eu misturo tudo, eu não entendo nada, tem que voltar tudo de novo. Eu vejo uns post-its. Você vai anotando? Vou anotando, vou riscando, vou marcando. Os meus livros... Coisas que eu acho importante, interessante. Por exemplo, aqui tem coisas que... Eu tenho uma aluna que está falando sobre cerâmica. E aí eu lembrei dela. Daí eu marquei pra poder passar pra ela. Faz pouco tempo que eu criei esse hábito de conversar com o livro. Sim. Eu não converso com Eu converso. Às vezes eu falo assim, por que você quis dizer isso? Eu coloco carinha, inclusive. Tipo assim, conversa. Carinha. Sério, eu converso com o livro. E aí, eu sempre digo assim, para as pessoas ficarem tranquilas, eu escrevo nos meus livros. Eu não escrevo nos livros que eu pego emprestado, eu não escrevo nos livros da biblioteca, porque eu sei que não pode. Mas nos meus, se vocês vão pegar livros meus... Mas você sempre foi assim? Porque antes eu tinha uma dosinha. No comecinho eu tinha uma dosinha também. Aí eu anotava num caderno. Mas aí depois eu digo, quer saber, é aqui mesmo. Daí E é legal, porque quando você vai reler, tá tudo ali, né? E Cláudia, você dá aula do quê? Pra quem? Pro jornalismo, pra publicidade, teoria da comunicação, estudos culturais, história da comunicação e jornalismo, publicidade e design, TCC 1 e 2. Nossa senhora, é uma loucura, né? E daí e o pessoal tá lendo? Esses jovens que estão vindo aí? Tem muitos leitores, E eu tava conversando com a bibliotecária ali da É um ex-aluno? É um ex-aluno. Marcelinha, Cláudia é prof de todo mundo. Eu tava elogiando aqui, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui, porque estão vindo ótimos jornalistas aqui da SATIC. Ok? Eu sou formada há bem mais tempo, não existia nem curso de jornalismo aqui, me formei na UFSC. Ótimos jornalistas, parabéns, tá? Que bom. Parabéns. Fico bem feliz. Mas pode continuar, querida. Eu estava conversando com a bibliotecária da SATIC e ela estava conversando. Depois da pandemia, especialmente, houve um boom de pessoas buscando livros. Né? Porque eu acho que a gente um pouco adquiriu também esse hábito. A gente tinha um pouco mais de tempo em casa, né? E a gente cansou muito de tela também, né? Exato, que a gente estava falando também de Kindle e tal, né? Sim, e nós falamos, né? Eu prefiro o livro físico, a gente já falou várias vezes, a Lê também, e você também, né? Eu também. Eu tenho Kindle, mas o livro físico, ele tem um lugarzinho no meu coração. O livro físico, assim, eu tenho muitos lá em casa e vou espalhando por tudo, né? O problema é o espaço, né? Ou você cria uma biblioteca, né? E mesmo assim, se você for carregar todo o sua trajetória de leitura da vida toda, não cabe. Não, eu dou. Então, eu também doar, né? em tempos, né? Dá eu pra dou pra biblioteca, eu dou pra Sim. pessoas que têm interesse naquele livro. Então eu boto, às vezes, e como é que eu faço, né? Mas eu tenho pena, mas eu olho pro livro, eu vou ler de novo? Não vou ler de novo. É um exercício, né? Não vou ler de novo. É um livro bom? É um livro bom. Outras pessoas deviam ler? Outras pessoas deviam ler. Então, vai pra vida. É isso o exercício, mas é difícil. É difícil. Dentro então do seu Instagram são muitos livros. Como é que é a recepção das pessoas ali de forma online? As pessoas acompanham, eles interagem com a sua com a sua contribuição, né, através dessas obras? De uma maneira geral, sim. Sim. Isso é muito legal, assim, né? Sim. Porque ver pessoas que disseram que leram um livro, que voltam, né, pro perfil e dizem que leram um livro por causa de mim, ou que me marcam em alguma postagem. E isso é muito legal, é um carinho muito bom, né? Porque a gente vai ver por que a gente começa a escrever sobre livros ou sobre filmes, né? Porque a gente quer que as pessoas compartilhar e quer que as pessoas saibam da existência daquilo, porque às vezes pra gente foi tão difícil chegar, né? Então a gente quer que as pessoas e é tão legal aquilo. Quando começa a criar uma conversa em torno, né? Porque às vezes eu leio um livro, gente, deixa eu achar alguém que leu também pra conversar comigo, pelo amor de Deus. E a internet proporciona isso. E o que é legal quando a gente lê, né? No meu caso, eu leio bastante. É que a gente vai vendo a conversa que os livros também vão fazendo entre eles, né? Sim, exatamente. E em tudo, né? Eu sei o que eu sinto, Cláudia. Como eu falei, eu sempre gostei de ler. Não li tantos quanto você, Cláudia, mas eu sempre gostei de ler. Minha casa tem muitos livros. Hoje, né? Nessa minha idade, hoje, na minha posição, enfim. Hoje eu tô colhendo frutos de todo o conhecimento que eu fui adquirindo, construindo ao longo dessas leituras, né? E às vezes eu me orgulho. Eu me paro, eu não sei você a ler, mas eu tenho, sabe o quê? Eu não converso com o livro, mas assim, às vezes eu tô falando, gente, como é que eu sei disso?
sabe? Ou a palavra, ou daqui a pouco um sinônimo de uma palavra e eu começo a ver meu vocabulário, né? Claro que a gente tá num linguajar, a gente vai falando entre amigos, mas assim, de onde vem? E até um sentimento, né? Esse sentimento eu já consigo reconhecer porque eu já vivi. Mas eu vivi como? Eu vivi não por mim. Né? Não foi diretamente comigo, foi com o personagem que aconteceu. Os médicos sempre dizem que a gente tem que estar também sendo saudável agora para no futuro, né? Lá na nossa fase mais velha, tá tendo um envelhecimento saudável. É a mesma coisa com o livro. Você vai adquirindo todo esse conhecimento, uma hora ele vai vir de uma forma tão linda, tão natural e tão, como é que eu vou dizer? Não é agradável a palavra, agora me fugiu, né? Mas é porque é o cansaço mesmo, mas uma forma tão que te satisfaz, assim, que é algo realmente que eu sempre falo para meus filhos, tem que ler. E que até a gente se surpreende, né? Claro! É a beleza da arte, né? É a arte expressando o que a gente não consegue expressar, seja uma música, um livro, uma escultura, um quadro. Eu acho que emociona, né? É o que você falou, tipo, eu não sei o que eu tô sentindo, mas quando eu li aquilo eu entendi, né? E aí aquilo parou, a música, eu acho, pra mim a arte é incrível, né? Por isso ela é tão necessária, né? É não necessária, exatamente. Muito necessária. Bom, pro pessoal que quer então ter as suas dicas de livros, né? As suas leituras, para poder também ter uma inspiração para ler. Qual é o seu arroba? Meu arroba é Claudia_Formentin. Tá, Formentin com N no final, N no né? Final. E o blog? Eu sei que tá meio paradinho, mas vamos lá olhar, leioemleio.com. Então tá, é só acessar. É só assim, né? Isso. E leem, né, pessoal? Né? Acho que a tua mensagem final, que ela vai arrematar, assim. E leiam, porque eu vou falar aqui em público que eu comecei a ler esse livro porque eu li o seu post, Sério? tá? A Biblioteca da Meia-Noite. Porque assim, a Biblioteca da Meia-Noite é um livro que meio que viralizou nas redes sociais. Mas eu falei assim, será que é tudo isso? Aí eu falei, bom, se a Cláudia leu e falou isso, eu vou ler também. É um livro bom. A gente, Cláudia, tem trazido muitas pautas sobre leitores aqui. Inclusive, a gente trouxe recentemente, né, uma jovem que usa o TikTok. Porque existe um movimento, o BookTok, né? Movimento dentro da rede social TikTok para fazer, formarem novos acho que a leitores. Duda é sua aluna, Eduarda. É minha aluna. Ela é sua aluna. Então, assim, isso é legal, porque a leitura tá aí, a gente tá transitando em vários universos, né? O multiverso, né? Tá aqui. E para todos terem, né, esse hábito, né? Então, a gente tá trazendo muita pauta. E como a tecnologia pode ajudar a gente a ter acesso a tudo isso, E não ser uma vilã, né? E não ser uma vilã. Não é vilã, né? A gente sempre diz, eu e a Lê aqui, que problemas da tecnologia somos nós, que não sabemos usar. Que, por exemplo, eu cheguei aqui, a Cláudia chegou aqui, a gente chegou, aí eu falei assim, entendi porque você li tanto, porque ela tá com o celular do lado e lendo o livro, que ela carrega o livro com ela. Já vi. Eu tenho uns livrinhos de bolso então a gente também. tem que também largar o celular. Sempre um livrinho de bolso. Sempre tenho. Só porque a minha bolsa, não sei, ela tem que ser tamanho do planeta, porque eu queria botar tudo ali dentro. Eu boto tudo dentro da bolsa. Eu também. O importante é fazer essas escolhas inteligentes. O problema é escolher. Sei escolher. Cláudia Formentin, foi uma muito honra. Obrigada, Cláudia. Foi muito bom o papo, tá? Obrigada pelo convite. Boa aula pra você agora. Obrigada. Tá bom? Intervalo e voltamos já já. Não saia daí.